Ok, amados, então, como nós estávamos falando e vocês não estavam ouvindo, mas nós estamos aqui comentando, aliás, nós estamos desenvolvendo o texto baseado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 5 ao 11. E no versículo 11 fala sobre a necessidade de conhecermos o nosso inimigo. Obviamente que esse conhecimento que nós precisamos ter de Satanás deve ser fundamentado na palavra de Deus. Porque existe no meio cristão um conceito, uma ideia de que nós precisamos conhecer, nós precisamos ter uma experiência com drogas para poder ajudar um drogado. E esse conceito é totalmente antibíblico. Eu não preciso ter convivência com Satanás para conhecê-lo. Eu não preciso conviver com meu inimigo para conhecê-lo e para saber como ele age. Há outras formas de adquirirmos estas informações e este conhecimento. E, de acordo com a palavra de Deus, que já traz para nós informação suficiente, é que nós devemos desenvolver esse conhecimento a respeito de Satanás e da sua forma de agir, para que nós possamos também nos proteger ou definir as nossas contra-estratégias. Então, meus amados, nós estamos agora dentro desse plano de conhecer as obras de Satanás. Nós estamos no 8º ponto. Ontem eu compartilhei com vocês no 7º ponto que ele é acusador. Consequentemente, estas acusações também falamos que elas podem ser legítimas ou ilegítimas, e lhes ensinei como se proteger destas acusações, sejam elas legítimas ou ilegítimas, porque em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz que Satanás é o acusador dos irmãos. Hoje, então, nós vamos estar vendo uma outra característica de Satanás, que é o 8º ponto desse estudo, quando a palavra de Deus vai nos ensinar algo mais sobre o inimigo. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 26. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 26. E hoje eu estou usando, só para ajudar você, eu estou usando a versão atualizada da Bíblia. Então, Timóteo, capítulo 2, versículo 26, diz assim. Eu vou ler a partir do versículo 24 para que você entenda o contexto e eu não lance para você uma frase solta. No 24 começa dizendo assim: ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Um ensinamento, então, importante que eu quero compartilhar com você, que faz parte de uma das características do seu inimigo, é que ele é cativante. Ele é capaz de aprisionar. Ele é capaz de fazer com que as pessoas se tornem cativas, ou seja, prisioneiras, aprisionadas a ele. Observe então que esse ponto é muito importante. E eu quero destacar algo também importante para você dentro desse contexto. Olhe, eu tenho descoberto ao longo do estudo da palavra de Deus e de caminhada de vida, obviamente, a gente tem visto muitas vezes pessoas dizendo assim: eu sou livre e quero ser livre. E eu quero aproveitar e ensinar um ponto importantíssimo para você.
só existe uma verdadeira liberdade. É quando nós somos libertos por Jesus. Por isso é o que o próprio Jesus diz no Evangelho de João, a seguinte frase, ou faz a seguinte declaração. Ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na verdade, muitas pessoas que pensam que são livres, elas de fato são cativas de Satanás, porque sem perceber, elas estão sendo conduzidas pelo inimigo e pelas suas estratégias. Portanto, é essencial salientarmos mais uma vez este ponto tão importante. Se você não é de fato servo do Senhor Jesus, você continua sendo uma pessoa manipulável, porque você é cativo de Satanás. Como já falamos anteriormente, o próprio Jesus declara, quando ele diz que Satanás é o príncipe deste mundo, portanto, tudo neste mundo está sujeito a ele e ao domínio dele, Satanás, porque o próprio homem entregou essa autoridade a Satanás, ele abriu mão da sua própria autoridade e cedeu então para Satanás, portanto, Satanás tem o domínio sobre este mundo. Portanto, queridos, pensar que somos livres sem Cristo é uma forma de estarmos cativos e prisioneiros de Satanás sem percebermos. E é importante também notarmos isso. A pior situação do aprisionamento é o fato de nós não sabermos, não termos a consciência de que somos prisioneiros. Porque quando nós temos a consciência de que somos prisioneiros, nós buscamos meios de libertação. Mas nós, quando achamos que somos livres, nós vivemos numa prisão em que não reconhecemos, não admitimos e findamos sendo conduzidos pelo inimigo, pelas suas estratégias, pelas suas artimanhas, sem termos sequer a consciência deste fato. Portanto, você precisa guardar, bem guardado na sua mente, no seu coração, esta verdade. Só há verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Porque quando nós não vivemos no centro da vontade de Deus, nós acabamos nos tornando cativos de Satanás, ainda que não o percebamos, ainda que não tenhamos esta consciência. E não é a consciência do aprisionamento que determina se você está livre ou preso. Não é a sua consciência, mas é sua escolha ou suas escolhas que definirão se você é um prisioneiro ou se você é verdadeiramente liberto. Quando você escolhe viver para Jesus, você pode ter a verdadeira noção de que você é de fato livre. Se você não vive para Deus, não vive para Jesus, você pode estar vivendo supostamente livre, mas na verdade está escravizado, porque Satanás é cativante. Ele, através do engano, ele aprisiona as pessoas e as torna cativos do seu poder maligno. Então esse é o primeiro ponto que eu tenho a compartilhar com você. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você, que é uma outra característica de Satanás, diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, por favor, você pode se deslocar, se você estiver seguindo pela sua Bíblia, ou então você pode simplesmente aguardar que eu farei a leitura desse texto. Nós estamos nos deslocando para Mateus capítulo 13, versículo 39. Mateus 13, 39. Em Mateus 13, 39 diz o seguinte: Jesus está aqui
falando sobre uma parábola, ele está expondo uma parábola que ele compartilhou com seus discípulos e também os apóstolos, e essa parábola se chama de parábola do joio. Começa, na verdade, no versículo 36, ele responde, depois dele ter, aliás, compartilhado a parábola, ele vai dar para os seus discípulos a explicação, o esclarecimento, o significado da parábola, que inicia no versículo 36. Diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Então observe aqui. Como nós já falamos, Satanás é o semeador de joio. Uma das características dele. Jesus está dizendo aqui nesta parábola que ele, o Filho de Deus, ele semeia no mundo uma boa semente. Mas ao mesmo tempo, à medida que ele semeia no mundo uma boa semente, e esta semente, nesse caso aqui, é a palavra de Deus, ele diz numa outra parábola, mas também ele está falando nessa parábola, na parábola do joio e do trigo, que esta boa semente são os filhos do reino. E quando ele fala sobre os filhos do reino, ele também fala que o inimigo semeia também a sua semente. Enquanto Jesus semeia a semente dele, a semente de Deus, que são os filhos de Deus, Satanás também semeia no mundo a semente dele, a semente do diabo, que são os filhos do diabo, e estas pessoas que vivem conforme os preceitos e ensinamentos de Satanás, ainda que não percebam isso, ainda que não tenham consciência disso, estas pessoas são chamadas de joio. Jesus diz: o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. Portanto, Satanás é o semeador de joio. Satanás é aquele que, para cumprir o seu propósito, para realizar os seus desígnios, ele espalha pessoas no mundo. E eu quero que você entenda também uma coisa importante. Além de Satanás espalhar os seus seguidores, espalhar o seu exército, os seus soldados no mundo, obviamente que, como a igreja está no mundo, ainda que ela não seja do mundo, mas ela está no mundo, obviamente Satanás também espalha os seus seguidores na igreja, na casa de Deus. É isso que nós precisamos entender, que a igreja atual, a igreja moderna, não tem esta ideia. Meus amados, para quem vem de uma formação militar, esse é um princípio muito básico, porque nós militares aprendemos na nossa formação que existe a espionagem e a contra-espionagem. Também existe aquela pessoa, aquele agente que trabalha infiltrado, como também utilizamos uma expressão para essas pessoas que se chama de agente secreto. Esse é um termo muito conhecido. Portanto, eu quero dizer para você que uma das estratégias que Satanás usa para destruir as pessoas, para destruir a igreja, para destruir a obra de Deus, é colocar os seus infiltrados, os seus agentes secretos dentro da igreja, para que eles causem dano e destruição. Isso pode ser feito de várias formas. Pode ser através de oposição aberta,
pode ser através de uma oposição velada, ou pode ser também de uma forma, como menciona a palavra de Deus, através dos falsos profetas ou mestres. Pessoas que supostamente pertencem a Deus, supostamente estão pregando a palavra de Deus, no entanto, elas estão a serviço de Satanás. Agora, eu quero voltar a frisar um ponto bem importante. Preste bastante atenção nesse ponto. Uma pessoa pode estar a serviço de Satanás sem que ela tenha consciência deste fato ou a intenção de fazê-lo. Você está entendendo a seriedade desse ponto? Geralmente, no contexto militar, quando nós temos um agente infiltrado em determinada organização, esse agente infiltrado, ele tem consciência do que está fazendo. Ele está ali intencionalmente, propositalmente, e ele sabe do que está fazendo. Porém, no reino espiritual, nós temos um outro tipo de estratégia, e que é exatamente aquilo que a Bíblia chama de joio. Observe, se você for olhar todo o texto bíblico, se você caminhar pelo Novo Testamento, que é onde é utilizada essa palavra joio, você vai perceber que o joio, ele pensa, ele supõe que é trigo, mas ele não é. Por exemplo, Jesus chama os fariseus e saduceus de filhos de Satanás, e Jesus também declara nos evangelhos que eles estavam a serviço de Satanás e fazendo a obra de Satanás. No entanto, meus amados, eles não tinham essa consciência. Pelo contrário, eles até argumentam com Jesus, e eles, quando Jesus diz, vocês são filhos do diabo, eles dizem, não, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão. Então eu quero que você faça essa distinção entre a estratégia militar, secular, e a estratégia espiritual adotada por Satanás. Em outras palavras, de um modo talvez mais simples para você, o que eu estou querendo lhe dizer é que você, ainda que não tenha a má intenção ou o propósito de ser um instrumento nas mãos do diabo, você pode estar sendo um instrumento nas mãos de Satanás. Porque no texto anterior que nós lemos, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 26, você vai observar que ali são pessoas que até se consideram convertidas. Eu vou voltar rapidamente para esse texto, para que fique bem claro para você aquilo que eu estou tentando transmitir. Veja bem. Observe no versículo 24. Eu estou voltando para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Aí no versículo 26 diz assim, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Observe bem então. Satanás pode usar essa estratégia de semear pessoas supostamente convertidas, cuja vida elas até consideram que foi honestamente, sinceramente, entregue ao Senhor, e no entanto, elas continuam prisioneiras de Satanás, porque em razão das suas más ações, em razão dos seus comportamentos incoerentes com a palavra de Deus, ela se tornou, dentro da casa de Deus,
um instrumento do diabo e não um instrumento de Deus. Por isso que Paulo diz assim a Timóteo, que Timóteo precisa orientar essas pessoas e até discipliná-las para que elas possam retornar à sensatez e possam se livrar dos laços do diabo. Então elas se tornaram prisioneiras de Satanás sem ter a consciência deste fato. Eu quero agora que você aceite o desafio que eu vou lançar para você. Você, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, está dentro da casa de Deus. E será que você já percebeu que pode estar sendo um instrumento de Satanás? Que você pode estar sendo usado ou usada pelo inimigo para trazer problemas à obra de Deus, oposição à obra de Deus, conflitos à obra de Deus? Você deixou de ser mensageiro de Deus dentro da casa de Deus para ser mensageiro de Satanás, ainda que você não tenha essa intenção e não tenha esta consciência. Nós precisamos acordar para este fato. Satanás é tão astuto que ele pode usar um servo de Deus para destruir a obra de Deus. E isto, infelizmente, não é raro. Nós temos que estar atentos a esse fato. O terceiro ponto que eu quero compartilhar hoje com você está em Mateus capítulo 4, versículo 1. Retorne então para o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse texto nos apresenta uma outra característica de Satanás. Além de Satanás ser cativante, ele é também semeador de joio. Ele coloca pessoas dentro da igreja para trazer destruição à obra de Deus, ou usa uma outra estratégia que é fazer uso de pessoas que já estão na igreja para também prejudicar a obra de Deus. E o terceiro ponto Satanás é tentador, ou seja, Satanás vai agir de todos os modos possíveis para que você se afaste do plano de Deus e opte por viver uma vida desagradável a Deus, conforme os preceitos de Satanás e não conforme o plano de Deus. Então você precisa prestar atenção, bastante atenção a essa questão, para que você não se deixe cativar, não se torne um joio nas mãos de Satanás e não se torne também tentado pelo diabo. Jesus fala algo muito importante para os seus apóstolos antes da sua caminhada para o Gólgota. Ele ainda no jardim do Getsêmani, depois de ter orado com eles, Jesus lhes repassa o seguinte ensinamento. Ele diz para os seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, meus amados, preste bastante atenção nessa questão. Satanás é tentador. Ele utilizará todos os ardis, todas as formas possíveis para lhe afastar dos caminhos de Deus e lhe levar a viver uma vida que desagrade a Deus. Ele vai querer tirar você dos caminhos da santidade ou da santificação, para que você, ao ceder à tentação, você viva uma vida de pecado. Mas nós precisamos estar, como disse Jesus, sempre vigilantes. Sempre vigilantes.
eu quero destacar, além desse texto que Jesus fala que nós precisamos estar sempre vigilantes, eu quero destacar ainda um outro texto. Jesus transmite uma lição muito importante para os seus discípulos e para nós também, e nós precisamos fazer uso desse conhecimento para que possamos ter vitória sobre as estratégias de Satanás. Jesus diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E Jesus diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu vou até anotar e eu quero destacar essas duas, aliás, uma palavra e também uma expressão, ok? Observe bem. As expressões para as quais eu quero chamar a sua atenção são as seguintes. Nesses dois textos, em um dos textos, Jesus usa a seguinte expressão: o espírito está pronto. No outro texto, Jesus usa a seguinte expressão. Veja bem, uma é o espírito está pronto e a outra é aquele que está de pé. Então, espírito pronto e estar de pé são expressões equivalentes. E o que é que o Senhor está nos ensinando com isso? Utilizando-se de dois textos distintos. O que Jesus está nos ensinando com isso é o seguinte: quer você esteja bem espiritualmente, quer você se considere e de fato esteja bem espiritualmente ou não, isso não dá a você a capacidade de vencer o inimigo, de se tornar invulnerável diante das suas artimanhas, ardis ou tentações. Por que eu estou frisando isso? Porque, meus amados, eu tenho visto tantas vezes a presunção, a autoconfiança excessiva e até mesmo o orgulho fazer com que tantos servos de Deus sejam destruídos, que eu preciso destacar e lhe ensinar esta verdade tão importante. Querido, o que eu quero dizer para você, que você que está me ouvindo, é o seguinte: você, por mais que esteja bem espiritualmente, você continua dentro do grupo de risco. Eu vou utilizar uma expressão que está sendo muito usada nesse momento de pandemia, de epidemia, de domínio do vírus quase mundial. E tem se falado muito sobre pessoas que estão dentro do grupo de risco. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. No mundo espiritual, não existem pessoas fora do grupo de risco. Você entende isso? Porque alguns irmãos, em razão do seu zelo, do seu compromisso com Deus, e até mesmo da sua caminhada com Deus, do seu tempo ou experiência com Deus, eles passam a se considerar fora do grupo de risco espiritual. E eles desenvolvem a presunção ou a autoconfiança excessiva e passam a considerar que as tentações ou artimanhas de Satanás jamais terão qualquer tipo de impacto eficaz ou de ação eficaz na sua vida, porque eles se acham fortes. Eu estou bem com Deus, eu estou orando, buscando a Deus, eu estou lendo, meditando na palavra de Deus, eu estou frequentando a igreja, eu estou adorando o Senhor. Resumindo,
Eu estou bem espiritualmente, obrigado. E aí você diz assim: estou fora do grupo de risco. Não há nenhuma chance de Satanás me derrotar. Mas eu quero dizer uma coisa que o próprio Jesus falou. O próprio Jesus disse assim: aquele que está de pé é que deve vigiar para que não caia. Porque, como ele mesmo disse para os seus discípulos, por mais pronto que esteja o espírito, a carne continua fraca, porque nós não somos só espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E aquilo que acontece à carne debilita o espírito e torna você vulnerável às ações e ataques de Satanás, às tentações do inimigo. Na verdade, queridos, até mesmo aquilo que afeta o nosso corpo causa em nós uma vulnerabilidade espiritual. Sabe, meus amados, as pessoas mais zelosas e espirituais da igreja têm a tendência de desconectar o corpo da alma e do espírito. Meus queridos, a palavra de Deus deixa muito claro que não há uma desconexão. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus nos criou um ser que é um ser possuidor de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito fazem parte do nosso ser. Eu ouvi certa vez uma heresia de uma irmã, mulher de Deus, muito bem preparada teologicamente, mas ela saiu da teologia bíblica e partiu para especulação e filosofia humana. E eu lembro que certa vez ela fez a seguinte declaração. Eu não sei se ela já repensou essa sua teologia, que é antibíblica. Ela disse assim: nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Meus amados, nós não habitamos no corpo. Nós temos um corpo. Porque um espírito que habita no corpo, isto não é pessoa. Isto é possessão. Nós não habitamos num corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. E que o apóstolo Paulo, em outro momento, ele nos chama e diz que somos constituídos de homem interior e homem exterior. E não estamos desconectados. Por isso é importante que você entenda que por mais que você esteja bem espiritualmente, se você tiver fragilidades na sua alma, ou fragilidades, como a Bíblia diz, na sua carne, ou no seu corpo, você continua sendo um ser vulnerável diante das tentações de Satanás. Preste atenção. Não há nenhum texto e nenhuma circunstância, nenhum momento mencionado na Bíblia em que Satanás tenha tentado a Deus. Mas há vários momentos em que se menciona na Bíblia que Satanás tentou o Filho de Deus. Jesus foi tentado desde que nasceu. Inclusive aqui em Mateus capítulo 4 menciona a tentação de Jesus no deserto, que não foi, na verdade, quando Jesus começou a ser tentado, mas foi o momento que é mais destacado porque coincide com o início do seu ministério. Mas preste atenção. É tanto que em Lucas, o evangelista, ao escrever e falar sobre a tentação de Jesus, ele utiliza a seguinte frase:
Satanás o deixou a Jesus até momento oportuno. Ou seja, Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias e 40 noites, mas depois de Jesus ter vencido esta batalha de tentação, as tentações não cessaram. E no livro de Hebreus diz que ele foi tentado semelhantemente a nós. Portanto, meus amados, é importante você entender isso. Você não é melhor nem maior do que Jesus. Por mais preparado espiritualmente que você esteja, por melhor espiritualmente que você esteja, você continua sendo uma pessoa vulnerável e suscetível às tentações de Satanás. Portanto, não cometa o erro de, por orgulho ou ignorância ou autoconfiança excessiva, se expor às tentações do diabo. Não seja tolo. Eu vou usar aqui uma ilustração, infelizmente, poderia até dizer um testemunho. É uma palavra que nós utilizamos, porque quando falamos de testemunho, falamos sobre algo bom que acontece, mas uma vez eu achei ridícula a postura de um irmão. Uma vez eu conversando com um irmão, ele trabalhava ali pelo centro, e aí eu conversando com ele, e ele disse para mim: pastor, eu dei uma rasteira no diabo. Isso já me deixou com as antenas ligadas. Eu imaginei. Aí vem besteira. Aí vem bobagem. Porque quando o irmão começa a pensar que é mais esperto do que o diabo, ele já foi vencido pelo diabo. O diabo já o derrotou, já o enganou. Aí ele chegou então e disse: pastor, eu dei uma rasteira no diabo. E eu já parei e fiquei aguardando a bobagem que ele iria falar. Ele disse: pastor, uma mulher veio aqui no meu trabalho, me deu uma cantada, e ela quis marcar um encontro comigo. E eu disse: certo. E o que foi que você fez? Ele disse: pastor, eu marquei um encontro. Aí eu disse: certo. Ele disse: ó, pastor, eu dei uma rasteira no diabo. Porque eu marquei o encontro, marquei a hora e não fui. E ele deu aquela risada de vitorioso. E eu fiquei pensando: meu Deus, como há tantos tolos dentro da casa de Deus. Ele pensou que enganou Satanás. Meus queridos, olha, você precisa entender este fato tão importante. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, comprometido com Deus, que tem uma espiritualidade, uma caminhada com Deus. Você pode estar plenamente envolvido com Deus, mas você não se tornou invulnerável. Escuta uma coisa: nem o super-homem era invulnerável. Até super-homem era vencido por uma criptonita. Até super-homem tinha um ponto fraco. Todos nós temos pontos fracos. Não só um ponto fraco, nós temos vários pontos fracos. Todos nós. Portanto, não cometa a tolice, a imprudência de subestimar o seu inimigo e achar que você já o venceu ou que ele não terá qualquer tipo de chance ou possibilidade de derrotar você, porque se você assim o pensar, você já foi vencido, derrotado na batalha da mente. Um imprudente jamais será vitorioso numa guerra. Você precisa entender isso.
Então, não subestime o seu inimigo. Não cometa a tolice de considerar que você é mais forte, mais capaz do que ele. Porque ainda que você tenha 100 anos de idade, 200, 300 anos de experiência com Deus, Satanás tem milhões de anos. Milhões de anos de experiência de vida. Milhões de anos de astúcia, de engano. Ele é o especialista na arte do engano. Não é à toa que ele é conhecido em Apocalipse, capítulo 12, como já lhes falei, como o enganador dos irmãos. E talvez ele esteja enganando você, deixando você acreditar que você é mais forte do que o diabo. Não seja tolo. Eu vou ainda mencionar uma outra situação que eu presenciei. E isso é muito importante para aquelas pessoas que lidam com libertação ou expulsão de demônios. Certa vez eu visitei uma certa igreja, obviamente não vou mencionar o nome, e nem sei se precisaria, é tão óbvia, tão conhecida, e lá havia um obreiro expulsando um demônio. Eu era a única pessoa estranha naquele culto. E eu percebi que o obreiro percebeu que eu não fazia parte da comunidade. E realmente eu estava ali como um observador. Até porque eu pensei, será que teria por acaso aqui alguma coisa boa que eu pudesse aprender? Não tinha coisa boa para aprender, mas eu aprendi com uma coisa ruim que eu vi. Esse obreiro, diante de uma possessão demoníaca, uma mulher foi dominada por um espírito maligno, e ele então parece que decidiu fazer um show de unção, uma demonstração de poder. E ele então ordenou que aquele espírito maligno fosse amarrado em nome de Jesus, e depois ele disse para o espírito maligno, disse, te ajoelha. E o espírito maligno supostamente obedeceu, se ajoelhou. Rosnando, se ajoelhou. Aí ele disse, agora levanta. Ele levantou. Agora se ajoelha. E à medida que ele fazia isso, que ele demonstrava sua grande unção e poder sobre o espírito maligno, ele olhava para mim como quem mais ou menos perguntava, está vendo como eu sou ungido? E até que chegou um momento que ele dizia assim, não, te ajoelha, te ajoelha, te ajoelha. Não, levanta, levanta, levanta. E ele ficou como que brincando com aquele espírito maligno. E ele supondo que estava tendo domínio sobre aquele espírito maligno. E enquanto eu assistia aquilo, eu pensava, meu Deus, quem pensa que está no controle, está sendo controlado. Porque enquanto isso, enquanto Satanás supostamente, enquanto esse espírito maligno supostamente obedece a esse irmão que se acha espiritual, capaz e ungido, para dominá-lo, esse demônio, esse espírito maligno está enchendo o coração dele de orgulho. E a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. O que a palavra de Deus está dizendo com isso é que, quando vem o orgulho, quando entra no nosso coração o orgulho, logo depois vem a queda. Portanto, Jesus disse, aquele que pensa que está de pé, cuide, vigie, para que não caia, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós ainda somos carne. Ainda estamos na carne. Então, irmão, deixa de ser presunçoso.
Aprende a depender sempre, em tudo, do Senhor. Por mais experiente que você seja, você está lidando com um ser, você está lidando com seres, com entidades infinitamente mais experientes do que você, para as quais você não é páreo, a não ser que você esteja na total dependência de Deus. Nunca pense que você já é capaz. Aprenda a depender sempre do Senhor, porque somente em Cristo nós somos mais do que vencedores. Somente em Cristo. Então, meu amado, não sai de perto de Cristo. Não fica ensoberbecido e vaidoso por causa das tuas conquistas espirituais, das tuas experiências espirituais. Por melhor que você esteja espiritualmente, não vacile. Não dê ocasião à carne, não dê oportunidade ao diabo. Vigie, porque ele se chama tentador. E não é por acaso que ele assim se chama. Não se deixe derrotar. Outro ponto que eu quero compartilhar com você, eu quero que você se desloque para o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 12. Aliás, versículo 2. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2. Em João capítulo 13, versículo 2, diz o seguinte: durante a ceia, tendo já o diabo ou Satanás, posto no coração de Judas Iscariotes, que traísse a Jesus. Ou seja, esse texto está dizendo que Satanás, naquele momento, já havia convencido a Judas que ele deveria trair o Senhor. Judas ainda não havia traído o Senhor, mas ele já tinha sido convencido por Satanás a fazê-lo. O que eu quero que você aprenda baseado nesse texto sobre Satanás, o seu inimigo? O inimigo do povo de Deus, o inimigo da igreja. Eu quero que você aprenda e anote essa palavrinha. Satanás é convincente. Ele tem uma capacidade de convencer, de argumentar. Aliás, quase todas as pessoas maldosas, elas são convincentes. Elas são capazes de botar na nossa cabeça que nós devemos e podemos fazer algo que vai destruir a nós mesmos. Então põe aí nas suas anotações. Você já aprendeu? Só uma revisãozinha rápida de hoje. Você já aprendeu? Satanás é cativante. Satanás é semeador de joio. Satanás é tentador. E Satanás é convincente. Sabe por que a tentação é tão eficaz? Porque ele é convincente. Meus queridos, eu quero lhe ensinar uma coisa importante. Quando você estiver diante de uma situação em que o inimigo tente convencer você a fazer algo que desagrada a Deus, você precisa saber como reagir. E há uma dificuldade muito grande que as pessoas têm. Eu vou agora mencionar um texto bíblico que diz assim, presta atenção. O texto diz:
Apegai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha, presta atenção. É muito importante este ensinamento que eu vou compartilhar com você. Nós não sabemos como lidar com algumas circunstâncias da nossa caminhada espiritual. E esse texto, e também baseado em outros textos, ensinamentos da Bíblia, eu vou lhe ensinar 3 atitudes importantes acerca de 3 situações relevantes, importantes também. Primeiro, como que nós devemos lidar com Deus? Esse texto está nos dizendo que na nossa caminhada com Deus nós precisamos ter uma atitude de nos apegarmos a Ele, nos prendermos a Ele, nos vincularmos forte e intensamente a Ele. No que diz respeito a Deus, nós devemos apegarmos-nos a Ele. Agora, em relação a Satanás, o texto diz assim: devemos resistir a Satanás. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que adotar uma postura opositiva. Eu tenho que adotar uma postura contrária à vontade do diabo. Enquanto Satanás me empurra para fora dos planos de Deus, eu tenho que empurrar Satanás para fora dos meus planos de vida, para que eu possa ter vitória no Senhor. Você entendeu? Resistir ao diabo significa, enquanto Satanás tenta me empurrar para fora dos planos de Deus, eu preciso ter uma atitude para que eu seja vitorioso no Senhor. Porque quando a Bíblia fala sobre Deus, ela diz: apegai-vos a Deus. Quando a Bíblia fala sobre a nossa postura com o diabo, se apegar, muito pelo contrário. A Bíblia manda fugir do pecado. Fuja. Fuja das tentações. Fuja da aparência do mal. Fuja de todo pecado. Então, olha, 3 situações sérias que necessitam de uma postura séria, e as posturas que nós precisamos ter são as seguintes: para com Deus, apegue-se a Ele, firme-se nele, esteja sempre com Ele. Para com o diabo, resista, lute, não deixe que os planos dele se cumpram na sua vida. E para com o pecado, fuja, corra, faça como José na casa de Potifar. José, diz a palavra de Deus que era um rapaz muito simpático e muito bonito. E certo dia, ele entrou na casa do seu mestre, do seu senhor, ele era escravo. Não havia ninguém em casa a não ser a esposa do Potifar. E a esposa do Potifar já vinha há algum tempo tendo uma queda por José. Quando José entrou em casa, ela então tentou convencê-lo a ir para a cama com ela. José rejeitou a proposta. Ele disse não, mas isso não foi suficiente.
José estava diante de uma tentação de pecar. Ele disse não, mas isso não bastava. Porque naquele momento a mulher tentou segurá-lo. E diz a palavra de Deus que José deixou até a sua roupa nas mãos daquela mulher. A sua capa nas mãos daquela mulher. E fugiu. Se mandou. José não ficou argumentando com ela. José não ficou pregando para aquela mulher. José não ficou tentando convencer aquela mulher que aquilo não era adequado. Quando José viu que o negócio estava sério, José fugiu. Fuja do pecado. Não tente argumentar com o pecado. Não tente resistir ao pecado. Você resiste ao diabo. Do pecado, você foge. Corra. Mesmo que você tenha que perder alguma coisa. Mesmo que você tenha que deixar algo para... Hoje, nesse texto, e amanhã, com a graça do Senhor, nós estaremos novamente aqui, nesse mesmo horário, prontos para compartilhar com você mais princípios da palavra de Deus acerca da batalha espiritual. Ou como vencer as estratégias de Satanás. Você está conhecendo a maneira de agir do seu inimigo, como diz a Bíblia, inimigo das nossas almas, para que você saiba como vencê-lo, como derrotá-lo. Então, olha, amanhã, nesse mesmo horário, infelizmente hoje nós iniciamos um pouco, aliás, um pouco não, bastante atrasados, por causa de um problema técnico aqui no som, mas amanhã, 19 horas, nos encontraremos novamente com você, neste mesmo horário. Estaremos compartilhando com você a palavra de Deus, para lhe preparar cada vez mais para ser um verdadeiro guerreiro de Cristo e um vencedor nas batalhas. Não perca! E aproveite também, esse vídeo estará sendo lançado no YouTube, e eu quero que você aproveite lá no nosso canal e se inscreva, para que você esteja diariamente recebendo mais lições, mais ensinamentos da palavra de Deus. E que assim o Senhor seja glorificado em todo o seu viver. E também, repasse para outras pessoas estas informações e convide outras pessoas para assistirem esses vídeos e aprenderem como lidar com o inimigo das nossas almas. Portanto, meu amado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha uma boa noite, que descanse, durma em paz, e o Senhor seja com você. Deus o abençoe.